E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos bater novamente no agente da passiva, mas agora nós vamos fazer uns exercícios de fixação para a gente ver como é essa aplicação, belezinha? Então vamos lá, pessoal. Leia as frases a seguir e classifique as vozes verbais. Então nós temos voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, voz recíproca. Então, nós vamos ter todas essas vozes. Vamos fazer a análise, então? Os andares vazados na Galeria do Rock, no centro de São Paulo, se enchem de meninas vestidas, cada qual com seu estilo próprio. Então, é essa voz verbal que a gente tem que analisar. Eu pedi um rótulo e uma das meninas. Usando um rótulo com o qual você se sinta confortável. Aqueles que estamparam o corpo com desenhos. Então, pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilo? Vamos lá, então. Voz passiva sintética, vestidas, cada qual com o seu estilo próprio. Voz passiva sintética. Eu pedi um rótulo a uma das meninas. Eu pedi. Voz analítica. Usando um rótulo com o qual você se sinta confortável. Voz reflexiva, ela está usando e está se sentindo confortável. Aqueles que estamparam o corpo com desenhos. Voz ativa. Tranquilão? Identifique os agentes da passiva grifando nas orações a seguir. Então, ele já disse o que é para grifar. A entrega das revistas foi suspensa pela editora, devido ao atraso nos pagamentos. Após o show, os vocalistas foram protegidos por um forte esquema de segurança. O crescimento do desemprego tem sido comentado com detalhes pela imprensa mundial. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Vamos lá. Então, a entrega da revista foi suspensa pela editora, o agente da passiva, quem está fazendo a ação, a editora fez a ação de suspender a entrega da revista. Se eu fosse inverter, a editora suspendeu a entrega das revistas. Pronto. Então, pela é a preposição e editora aqui é o meu agente da passiva. Após o show, os vocalistas foram protegidos por um forte esquema de seguranças. Então, aqui a preposição. A gente já sabe que a voz passiva, o agente da passiva, ele é introduzido por uma preposição. Então, a gente tem aqui um forte esquema de segurança. Perdão, gente. Por um forte esquema de segurança. Então, eu vou colocar um forte esquema de segurança protegeu os vocalistas após o show. Isso eu coloquei na voz ativa. Aqui a gente tem a voz passiva. O crescimento do desemprego tem sido comentado com detalhes pela imprensa mundial. Então, tem sido comentado com detalhes. Então, a preposição aqui. Então, tá aí o nosso agente da passiva. Tranquilão? Vamos lá? Passe para a voz passiva analítica para a voz passiva sintética por meio da partícula passivadora se. O exemplo, o jogo foi realizado, realizou-se o jogo. Então, quando a gente passa para a voz passiva sintética, nós temos que usar a preposição. Então, a casa foi construída, a ponte foi destruída, a casa foi enfeitada, a carta foi expedida. Tranquilão? Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Beleza? Olha lá. A casa foi construída. Construiu-se a casa. A partícula passivadora. A ponte foi destruída. Destruiu-se a ponte. Partícula passivadora. A casa foi
enfeitada, enfeitou-se, né, a casa, e a carta foi expedida, expediu-se a carta. Vejam, eu tenho que colocar aqui, ó, todos esses verbos aqui, qual que é a característica deles? Eles estão na terceira pessoa do singular. Então, quando eu tenho que usar a voz sintética, eu vou colocar o verbo na terceira pessoa do singular, né, e colocar a partícula ser. Algumas vezes vai ter que ser, ó, como aqui é a casa, tá no singular, beleza? A casa, a ponte, a casa, a carta. Um núcleo no singular. Agora, se fossem as casas foram construídas, construíram-se as casas, porque o sujeito, o verbo sempre concorda com o sujeito. E não tem nada a ver com o sujeito composto ou sujeito simples. Tem a ver com, ó, por exemplo, na frase, os alunos foram à escola. Quem foi à escola? Os alunos. Opa, então quer dizer que quando eu faço a alteração eu tenho que colocar no singular? Porque eu só tenho um núcleo? Não, só que o meu sujeito está no plural. E o meu verbo tem que concordar com o número do meu sujeito. Tranquilo? Passe as frases da voz ativa para a voz passiva conforme o modelo. Voz ativa: a tempestade destruiu as plantações foram destruídas pela tempestade. Olha lá, as plantações, sujeito da passiva, foram destruídos, verbo auxiliar, verbo principal, pela tempestade, pela preposição, tempestade, agente da passiva, beleza? Então, temos aqui as nossas duas primeiras frases, o mestre explicou a lição, nós encontramos a resposta, beleza? Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Tranquilão? Então vamos lá. A lição foi explicada pelo mestre. Ó, quem explicou a lição? O mestre. Então a gente sabe que o mestre tem que ser jogado para o final da minha frase. Então, a lição foi explicada, verbo auxiliar e verbo principal, pelo preposição e mestre é o agente da passiva. Nós encontramos a resposta. A resposta foi encontrada por nós. Ó, a resposta, agente da passiva. Sujeito paciente, perdão. Foi encontrado, nossa voz passiva, por nós, o agente da passiva. Ele que fez a ação da voz passiva. Nós vimos seu sermão, Manuel pagou os danos, os navios cruzaram os mares, as meninas colheram flores, a empregada lavou os vidros. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Vamos lá? Nós vimos seu irmão foi visto por nós. Seu irmão, sujeito paciente, foi visto, voz passiva, por nós, agente da passiva. Manuel pagou os danos. Os danos, sujeito paciente, foram pagos, voz passiva, por Manuel, agente da passiva. Os navios cruzaram os mares. Os mares, sujeito paciente, são cruzados, voz passiva. Pelos navios, agente da passiva. Flores foram colhidas pelas meninas. Flores, sujeito paciente, foram colhidas, voz passiva. Pelas meninas, agente da passiva. E a mesma coisa embaixo. Os vidros, sujeito paciente, foram lavados, voz passiva. Pela empregada, sujeito, agente da passiva. Empregue o verbo auxiliar na voz passiva. Ó, ser, de acordo com o tempo do verbo, da voz ativa. Então, o padeiro faz pães, os pães são feitos pelo padeiro. Belezinha? Então, vamos lá. Vejam que aqui, ó, o padeiro faz pães. Veja que o padeiro está no singular. Então o verbo fazer aqui, ele também está no singular. Quando eu passo para baixo a minha frase, ó, os pães são feitos pelo padeiro. O meu sujeito paciente, ele concorda, né? O meu verbo concorda com o meu sujeito paciente. Porque os pães estão sofrendo a ação aqui. Então ele fica no plural. Então as frases que nós temos: os pássaros comem insetos,
A empregada limpava a louça, o vento carregou a poeira, o mestre corrigirá as provas. Pausa aí, tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então, olha lá. Os insetos são comidos pelos pássaros. Ó, os insetos são comidos pelos pássaros. Ó, os pássaros comem insetos, os insetos são comidos pelos pássaros. A empregada limpava a louça, era limpa pela empregada. O vento carregou a poeira, a poeira foi carregada pelo vento. Veja, como aqui eu tive que mudar. A poeira foi carregada. Aqui, esse carregada, ela está fazendo o papel de adjetivo. Por que ela está fazendo o papel de adjetivo? Porque ela está concordando com poeira. E verbo não tem flexão de gênero. Então, quando eu tenho que fazer essa flexão, aqui ele faz papel de adjetivo. Porque o adjetivo, ele tem que concordar com o meu sujeito, ele tem que concordar com o substantivo. Esse carregada ainda é a característica que eu estou atribuindo aqui, ó. Então, ó, artigo no feminino, poeira, feminino. Esse foi, está fazendo papel de verbo, então ele é invariável. Mas o carregada, ele aqui tem que concordar. Veja que tanto aqui, ó, o vento, masculino, 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 carregou a poeira. Ainda assim é um verbo, mas ele ganha essa característica para poder concordar com o meu substantivo. As provas serão corrigidas pelo mestre. Mesma coisa, ó, o mestre corrigirá as provas. Serão corrigidas. Veja que aqui, ó, aqui ele está fazendo o papel de verbo. Aqui também. Tranquilão? Vamos lá. Passe para a voz passiva da voz ativa, conforme o modelo a seguir. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Exercício que é o contrário do outro. Agora, da voz passiva para a voz ativa. Vamos lá? Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Beleza? Vamos lá. A carta foi despachada pela secretária. A secretária despachou a carta. Voz ativa. A secretária passa a fazer a ação. A estrada será construída por nossa firma. Nossa firma construirá a estrada. Pausa aí e tenta fazer mais esses, pessoal. Tranquilão? Muitos carros seriam exportados pelo Brasil. O Brasil exportaria muitos carros. Voz ativa. O mau jogador foi expulso pelo juiz. O juiz expulsou o mau jogador. O juiz foi criticado pela imprensa. A imprensa criticou o juiz. Identifique a reciprocidade ou reflexibilidade nas frases a seguir. O garoto feriu-se levemente. Eles se olharam por um instante. Ela se admirava horas e horas diante do espelho. Após a vitória, os jogadores se abraçaram efusivamente. Então veja, pessoal, aqui ele quer ver se há reciprocidade, ou seja, se ambos fazem as ações juntas, ou se há voz reflexiva, quando o sujeito faz e sofre a ação. Vamos lá? Então ficou, o garoto feriu-se, ou seja, ele fez a ação e sofreu a ação de se ferir. Eles se olharam por um instante, reciprocidade, os dois fizeram a ação ao mesmo tempo. Ela se admirava horas e horas diante do espelho, então ela fazia a ação de se olhar e sofria a ação de se admirar. E após a vitória, os jogadores se abraçaram, fizeram ao mesmo tempo. Beleza, então? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.